as duas linhas de transmissão ligadas. Esse vídeo eu quero fazer exclusivamente para as mães e pais de Santa Catarina que foram se mobilizar, e a matéria está correndo através do jornal Razão, está nos Telegram, está para tudo que é lado, a mensagem dos pais notificado por esse Ministério Público Calcinha, Conselho Tutelar ganancioso, comunista, craquentos, desgraciados, que resolveram fazer uso e abuso de autoridades baseado em leis estúpidas das agendas internacionais. E essas mães e pais que estão desprovidos de conhecimento suficiente para enfrentar esses canalha, estão lá recebendo cartinha, PDF mentiroso, notícias infundadas. Assistam. Pessoas, médicos, que falam exatamente quem são essas pessoas que estão querendo impor isso nos seus filhos. Vejam o que aconteceu com o pai dos meninos, vejam a leucemia, vejam o que eu estou passando e tantas pessoas passando. Parem de respeitar as instituições, parem de respeitar Conselho Tutelar, um órgão que recebe dinheiro de partidos políticos para praticar a manutenção de conluios políticos eminentes como esse que tem assaltado a minha casa, manter a corrupção, inclusive dentro dos setores de inteligência que deveriam proteger nossas crianças e estão atacando. Entendam, senhores e senhoras, pais e mães, toda lei estúpida não deve ser obedecida. Não adianta fazer manifesto, não adianta erguer sua voz, não adianta contratar advogada do direito positivo, não adianta nada para falar com esses canalha. Eles querem inserir a agenda multicores, tirar a pátria potestade dos pais e serem donos dos seus filhos, para depois deportá-los em negociatas, que já foi desmistificado nos portos de Itajaí, nas ilhas, lá de cima, onde que sumiam os índiozinhos. O objetivo é o mesmo da agenda. Temos que entender que existe uma seita por trás do Ministério Público. Ou melhor, o judiciário é uma seita do direito positivo, com o objetivo exclusivo e prejudicial aos filhos. E nós não podemos mais conversar nessa mixaria que eles vêm depois com aquela negociata das casas de autismo. Depois de tudo que eles botam no teu filho, eles ainda vêm com as casas de negociata. Essa história de fazer declaração, não somos contra o postinho de saúde. Eu já falei dos postinhos de saúde que não curam ninguém, de todos os problemas que nós temos enfrentado, porque não existe um Ministério Público preocupado com dar espirulina e tantos outros fatores que em janeiro eles vão tirar tudo de circulação, vão obrigar a plataforma médica a só fornecer coisas da farmácia. É tão grave a situação, que eles planejam sequestro planejado com crianças que eles estão escolhendo pelo olho, pela pele. O objetivo não é meter o seu filho numa casa ou para outra família para melhoras para ele, sim, é tirar o seu filho do país. Esse é o objetivo, usando as instituições com manejo de sequestro legalizado, como eu tenho denunciado. E se você, que é pai e mãe, ficar nesse lesco-lesco, nessa negociata partidária, cedendo para esses políticos lambões, para esse judiciário calcinha, todos estão sintonizados para a mesma porcaria. Vocês não estão vendo que eu estou denunciando setores de inteligência que invadem câmeras, que invadem a tua casa, com um objetivo sinistro, que não é proteger os seus filhos,
E vocês vão tentar conversar através de mídias, dessa maneira que vocês estão conversando, ninguém vai arrumar nada. Fazer protesto, não vamos arrumar nada. O negócio é não obedecer a agenda. E lá tem pesquisa por trás de uma lei, de um ecologismo partidário, de abrace uma árvore na escola, sai com a professora Elisete e vai adotar uma árvore aqui na mata. Estava tudo isso, gente. Estava tudo isso. E um carteiraço na diversidade, porque o Ministério Público não está respeitando as pessoas que têm conhecimento, que têm problemas dentro de casa com leucemias, que conhecem a origem das leucemias, que já mataram coleguinhas dos filhos, matou o padrinho, matou o pai. Por que vocês não respeitam isso de uma vez por todas? Vocês precisam de um dicionário para entender o que eu estou falando? Temos que entender que o Ministério Público é uma seita. É uma seita que está junto com tudo isso. Que uns chamam globalismo, outros chamam totalitarismo. E eles vendem coisas para você. Eles vendem muitas coisas maravilhosas com isso. E essas coisas não são maravilhosas, como é o sistema educativo. Deficiente, defasado, cheio de treinamento para colonização da mente do seu filho. E vejam tudo que eu tenho passado com o meu adolescente para tirar ele dessa porcaria. São duas crianças distintas. Eu tenho uma criança que não frequentou a escola, foi alfabetizado por mim, e eu tenho um adolescente que frequentou a escola e precisou de reeducação. E eu não tive assistência de ninguém, porque toda assistência está corrompida. Então, enquanto que vocês não sabem muito bem do que estão falando, estão tentando fazer alguma coisa, eles já colocaram a granada no bolso das famílias. Como bem dizia o tal daquele que era o responsável do governo anterior pela economia, o Paulo Guedes. Já botamos a granada no bolso de todo mundo. É essa granada, entre outras, que é o dinheiro digital que já vai chegar aí. Se você soubesse a metade da confusão que tem por vir, você não botava mais seu filho em escola. Você não aceitaria mais as coisas que eles têm para te oferecer, até que eles colocassem um sistema decente. Professores com reeducação primeiro para os professores, como eu tenho falado, sobre o tarugão e tantas outras coisas. Nem todas as mães que trabalham vão ter o tempo para investigar as coisas que eu investigo, para vir aqui falar para vocês. Mas eu tenho dividido a minha luta. Vocês viram que uma gangue veio na frente da minha casa arrancar portão, fazer um monte de loucura? Vocês acham que é por quê? Que é por causa que o meu filho é um ladrão de celular? Ou é porque as minhas crianças não estavam na escola? Por perseguição política, de um grupo stalking, de bandidas, professoras aposentadas, que apoiam essa agenda, que ganham muito dinheiro de partidos para manter essa postura. Foram capazes de cortar a água da família. Em nenhum momento o Conselho Tutelar fez nada. E nada é nada para ajudar a família. Ficando totalmente favorável às Kenga, professora aposentada, que tiraram o bem da família, que é de direitos humanos, que é de direito de todos ter acesso a uma água da fonte. Isso é para vocês ver o calibre. Mesmo diante da comunicação das autoridades policiais, o Ministério Público, a Promotoria Pública de Florianópolis, não fez nada em relação à situação. A caixa d'água da família continua embaixo do poste. Mas eles querem mandar nos fios da família. Meu filho, minhas regras. Lembrem sempre da mãe Meg, da madre Meg, a cabeleireira,
que cuida os seus filhos. Meus filhos, minhas regras. Meus filhos, minhas regras. Meus filhos, minhas regras. Esse é o lema para Santa Catarina. Um beijo no coração de todos vocês que não têm condições para entender a tempestade. É a tempestade climática que está rodando sobre nossas cabeças. E eles vão inventar mais coisas para dizer que os filhos das mães que não aceitam o experimento legal são culpados daquilo que está havendo a invasão das praias, a invasão do espaço aéreo sendo despejado na nossa cabeça. Isso é eminente. Eu tenho feito muitas denúncias, muitos vídeos, muita investigação, um material muito amplo em relação a isso. E gostaria que vocês pensassem com todo carinho. Sabe, uma coisa é falar de umas teorias de conspiração e outra coisa é você ir para uma carneficina do câncer, que não é uma oficina de saúde, ficar lá presa, longe do teu filho bebê e viver na pele tudo isso que a medicina sanguinária faz. Eu estou falando com autonomia, com autoridade. O Ministério Público é tão canalha que eles tentaram passar-me como uma pessoa que não está bem da cabeça para falar de determinados assuntos, pedindo um atestado de sanidade mental. E aqui está o carteiraço no Ministério Público. É porque eu vivi o conluio de vocês que eu tenho a plena convicção, plena consciência do que eu estou fazendo, tanto para o Renato, quanto para os meus filhos, quanto para mim, resgatar a minha saúde, que foi perdida mediante uma aplicação do H1N1. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Imaginam aqueles vovozinhos que tomaram 4, como a minha abuela, que nunca mais parou de tossir. Entre tantos fatores que eu podia ficar desenhando horas e horas e ser bloqueada aqui. De novo, mamães de Santa Catarina, meus filhos, minhas regras, meu filho, minhas regras. É isso que nós temos que fazer, não existe outra conversa. Leis estúpidas não precisam ser obedecidas. Aonde que você estudou isso, Meg? Isso é um direito concedido ao nascer. Concedido ao nascer. E não pode ser removido por causa do direito positivo, da cartinha da ONU, da cartinha coloridinha. Entendem? Quando mandar PDF para vocês, vocês mandam para eles, em letra maiúscula, meus filhos, minhas regras, e bota o nome de vocês. E diz assim, nós somos apoiadores daquela mãe diferente, que deu carteiraço em vocês, para trazer o juízo de volta. Porque quando foi para cuidar do bebezinho, da questão do bebezinho, não teve Ministério Público empenhado, não tem Ministério Público empenhado e nem Conselho Tutelar preocupado com as reais necessidades básicas das crianças. Eles não dão comida que presta para os teus filhos na escola e mentem que lá tem não sei quantas refeições e nutricionista. E você fica aí. Meus filhos, minhas regras. Meus filhos, minhas regras.